Onde estão os mortos? Esta é uma dúvida que todas as pessoas têm, porque a morte é nossa inimiga. A morte existe, ela é real, ela leva uma parte de nós, e a grande dúvida é: o que é que vai acontecer comigo quando eu morrer? O que acontece com aqueles que já estão mortos? Esta dúvida leva muitas pessoas, às vezes, ao desespero. E falar sobre a morte para algumas pessoas é algo assim que ela nem quer, é um trauma. Mas, na Bíblia, isso vai sair, porque você entende a verdade, compreende a verdade, e Deus coloca a esperança no seu coração. Para entender um pouco a morte, vamos entender também a vida. Indo para Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, nós vamos encontrar a maneira como Deus originou a vida nos seres humanos. Diz assim a palavra do Senhor: então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ou seja, o corpo humano veio do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, que é este sopro inicial. Deus então emprega naquele boneco de barro agora a vida. Barro por si só não vive, mas com o sopro de Deus o barro vive, o pó da terra vive. E quando Deus sopra o fôlego de vida, aquele boneco agora é o homem, e ele se torna um ser vivente. Então a fórmula da vida é o pó da terra mais o sopro de Deus igual a ser vivente. Quando o homem morre, acontece o inverso da criação. É exatamente o contrário. Então, o pó deu origem a um corpo, e esse corpo recebe o sopro de Deus, e agora é um ser vivo. E na morte, o que acontece? Venha comigo até Eclesiastes 12, 7, e você vai ver a fórmula reversa. Então, o pó que deu origem ao corpo, agora é o corpo que volta ao pó. Diz assim, olha, e o pó volte à terra, como era, lá como foi criado. E veja, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, Deus, ele sopra no pó da terra que tem vida, e depois o pó da terra volta ao pó da terra, e o sopro volta para Deus. Esta é a fórmula da morte. Então, se morte e vida são processos diferentes, isso fica claro, então, de que Deus é o originador da vida, e essa vida volta para Deus quando o ser humano morre. Mas o que volta para Deus não é a alma, o que volta para Deus é o sopro, é esta fagulha que deu início à vida, a explosão dentro do corpo humano que se transformou em um ser vivo. Compreender, então, essas duas fórmulas me ajuda a entender também por que hoje tantas pessoas acreditam em algo diferente do que a Bíblia fala. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, Deus os orientou, dizendo que a obediência levaria Adão e Eva à eternidade, mas a desobediência teria como consequência a morte. Deus disse, olha, vocês podem comer de todos os frutos que existem no jardim, mas tem um fruto, aquele que está na árvore da ciência do bem e do mal, esses vocês não devem comer, esses frutos não servem para você, porque se vocês comerem desses frutos, vocês vão pecar, e a consequência do pecado é a morte. Quando Eva foi enganada pela serpente, a serpente disse assim, Eva, pode comer, Deus falou que certamente vocês vão morrer, mas vocês não vão morrer. Deus disse que o pecado levaria à morte, mas a serpente disse que não haveria morte. E a serpente que mentiu lá no Jardim do Éden, continua fazendo o máximo para que as pessoas acreditem naquela primeira mentira. Dizendo assim, não, você não vai morrer não, não existe morte. Esse negócio de morte aí é conversa, não tem nada não. O que acontece é que o corpo morre, mas a alma não morre. A alma, você já sabe, já aprendemos aqui no Arena do Futuro, alma sou eu, alma é você. Então se eu morro, a alma também morre. Essa mentira contada pelo diabo está repercutindo até hoje nos nossos dias. Ele tenta enganar as pessoas e manter as pessoas na mentira. Não existe eternidade por eternidade. Na Bíblia, em João 3,16, nós encontramos o meio, o caminho pelo qual eu e você podemos ter a vida eterna. Esse texto é um texto muito conhecido da Bíblia. É bem provável que você até saiba esse texto de cor.
Vamos à leitura dele? João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. E perecer aqui significa morrer, para que não morra, mas tenha a vida eterna. A eternidade somente é possível para aqueles que creem em Jesus. Não há eternidade sem Jesus. É impossível viver eternamente sem Jesus. Então, essa história de que a alma é eterna de qualquer maneira, ou é eterna para a salvação, para o céu, ou é eterna para a perdição no inferno, não tem nenhuma base na Bíblia. Porque nós somente seremos eternos, somente teremos vida eterna, somente não passaremos nunca mais pela experiência da morte por causa de Cristo Jesus. Se quem está aqui nesse mundo não aceita Jesus, não tem vida eterna, não tem alma eterna, porque a alma morre. É exatamente isso que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Venha comigo agora a 1 Timóteo 6,16, onde Paulo vai nos dizer quem é o único ser imortal. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor, aquele que é o único que possui imortalidade. E quem é esse? Que habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens jamais viu, nem pode ver, a eles seja a honra e poder para todo sempre. Amém. Essas são as palavras de Paulo. Ele está dizendo de quem aqui? Deus. O único ser imortal é Deus. O único ser que não morre é Deus. Ficou claro para você isso? Então, esse conceito de que alma não morre, não tem nenhuma base na Bíblia. Isso é uma ideia que vem da filosofia, que vem de pessoas que queriam interpretar ou dar um sentido para a vida longe da palavra de Deus, que não buscaram na revelação e por isso falam daquilo que eles acham, pensam, mas nunca se voltaram para a palavra do Senhor para entender o que de fato acontece. Não há nenhuma referência na Bíblia dizendo que o ser humano é imortal, dizendo que o ser humano, depois que ele nasce aqui, ele terá a imortalidade. Ele tem um período aqui e ele segue imortal num outro plano. Isso não está na palavra de Deus. Conheça a verdade e a verdade liberta você da mentira. A verdade liberta você do engano. Ela aponta exatamente o caminho correto. Porque o texto bíblico também confirma essa ideia. Quando vamos para o Salmo 8,4, vemos o seguinte: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? O homem é mortal. Nós morremos. Temos que conviver com isso. Chegará o dia que eu vou morrer. Se Jesus não voltar antes, eu passarei pela experiência da morte. Eu, de fato, espero que Jesus volte antes. Eu espero não passar pela experiência da morte. E eu estou fazendo o máximo de mim para que Jesus volte nos nossos dias. Mas se ele não voltar, eu sei que a morte é o meu destino. Ela vai me alcançar, porque eu sou um ser mortal. A imortalidade está apenas em Deus. Esta compreensão, ela me ajuda a me colocar exatamente no meu lugar, porque um dia Deus vai me conceder a imortalidade, mas esse dia será apenas quando Jesus voltar. É exatamente isso que a Bíblia nos apresenta. Lá em 1 Coríntios 15, 53, nós encontramos essa declaração. Paulo aqui está falando do momento do retorno de Cristo Jesus a este planeta. Diz assim, olha, porque é necessário que este corpo, ó, o que eu tenho? Que é corruptível. O que é corruptível? É um corpo que adoece, é um corpo afetado pelo pecado, é um corpo que tem debilidades, é um corpo que tem que usar óculos, é um corpo que tem que ir no médico, é um corpo que tem que controlar o peso. Isso é um corpo corruptível. Então, esse corpo que é corruptível, ele vai se revestir da incorruptibilidade. Nesse momento, quando o meu corpo de corruptível passa a incorruptível, esse óculos sai da minha cara. As enfermidades que eu tenho saem de mim também. Tudo sai, eu vou ser perfeito. E que o corpo mortal, que morre, que envelhece, ele vai se revestir da imortalidade. E quando é que isso vai acontecer? Quando Jesus voltar. Então, no momento da volta de Jesus, é que o meu corpo será perfeito. É que eu, que sou mortal, serei imortal. Então, antes de Jesus voltar,
e restaurar o meu corpo, não existe imortalidade. É exatamente isso que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Como nós já vimos, quando uma pessoa morre, o espírito, que é o sopro de Deus, volta para o Criador. E o pó volta para o pó. Está lá no Salmo 146, verso 4. Quando o seu espírito se vai, eles tornam ao pó. Naquele mesmo dia, perecem todos os seus planos. Quando uma pessoa morre, tudo dela também morre. Se a Bíblia está dizendo que os planos morrem, está dizendo que o morto não volta para cá. O morto não tem parte com aquilo que acontece na sua vida. O morto não está no céu intercedendo por você. O morto não está cuidando de você. O morto morreu. Os seus pensamentos pereceram. Os seus planos pereceram. Ele não interfere mais naquilo que acontece na nossa vida. Os mortos não têm parte com aquilo que eu e você estamos fazendo nesse momento. E onde estão esses mortos então, pastor? O que acontece com esses mortos? Esse espírito que volta para Deus, que diz lá, o espírito volta para Deus. Esse espírito, ele é consciente? Esse espírito sabe alguma coisa? O que você acha? Já respondi para você. Mas para que não fique nenhuma dúvida, vamos entender isso um pouco melhor. A palavra espírito no hebraico é ruah. Esta palavra aparece 379 vezes na Bíblia. E nessas 379 aparições da palavra espírito, nenhuma delas diz que esse espírito que volta para Deus é consciente. Diz que é um fôlego. Quando trata do ser humano, diz que o ser humano não terá consciência na morte. Veja comigo isso na prática, na Bíblia. Olha o texto de Eclesiastes 9:5. Diz assim, olha, porque os vivos sabem que hão de morrer. Nós que estamos vivos sabemos que a morte vai acontecer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, o espírito que volta para Deus, o fôlego que volta para Deus, não é consciente. Porque os mortos não sabem coisa nenhuma. Eles não sabem nada. Eles não têm ideia do que está acontecendo aqui. Eles não sabem que dia é hoje. Eles não sabem que hora é agora. Eles não têm parte naquilo que acontece, não tem recompensa. E a memória ficou entregue ao esquecimento. Em outras palavras, o que Salomão está dizendo é que as pessoas que morreram, elas serão esquecidas. Infelizmente, esta é a história. Você provavelmente não sabe o nome de todos os seus bisavós, que são 8. Você não sabe o nome dos seus tataravós, que são 16. Estamos falando de 3 gerações para trás. Você já não lembra o nome deles, porque as pessoas são esquecidas. Infelizmente, esta é a trajetória. E é o que Salomão está dizendo, você vai ser esquecido. Os mortos não têm parte aqui. Os mortos não sabem coisa nenhuma. É exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo. Salmo 6,5 complementa, dizendo assim, olha, na morte não há lembrança de ti. O morto não lembra de Deus. No além, não tem como louvar a Deus. Essa questão que algumas pessoas acreditam que quem morreu então vai para o céu, vai para o inferno, ou já fica lá como anjo e já está adorando Deus, não tem base na Bíblia. Isso não está na palavra do Senhor. Vamos pensar em alguns exemplos. Rei Davi, um homem considerado segundo o coração de Deus. Um homem que colocou sua vida nas mãos de Deus. Não era perfeito, é verdade. Teve suas lutas, teve os seus pecados. Davi foi coroado como rei, escolhido por Deus, escreveu vários salmos, os mais lindos, ele se arrependeu, teve a sua vida transformada. Vamos fazer uma suposição, tá bom? Não é o que a Bíblia diz, é só uma suposição. Se existisse vida depois da morte, Davi, esse homem segundo o coração de Deus, quando ele morresse, tendo vida depois da morte, ele deveria ir para o céu ou para o inferno? Ah, pastor, o grande rei Davi, obviamente, estaria no céu. Ele iria para o céu. Porque Jesus fala muito sobre Davi. Ele é um dos heróis da fé. É um homem com grandes exemplos. É um homem do qual nós pregamos, ensinamos e muitas vezes nos espelhamos. Então, o rei Davi certamente estaria no céu se tivesse vida depois da morte. Mas a Bíblia diz exatamente que Davi
não subiu aos céus. Isso está em Atos capítulo 2, versículo 34. Davi não foi para o céu. Ele não está lá no céu. Se ele era o homem segundo o coração de Deus, e se existisse vida depois da morte, deveria estar no céu, mas ele não foi. E por que Davi não foi para o céu? Ele não foi para o céu porque os mortos não estão no céu. Os mortos não estão também no inferno queimando já aqueles que não eram fiéis, ou aqueles que negaram, ou aqueles que não ouviram a voz de Deus. Se Davi não está no céu, isso significa que as pessoas boas e justas também não estão no céu. Não subiram ainda para o céu. Porque o que é a morte? Segundo a Bíblia, morte é como um sono. Veja comigo o Salmo 13, verso 3, onde diz assim, olha, ilumina-me os olhos para que eu não adormeça na morte. Morrer significa na Bíblia dormir. Quer um outro exemplo? Vamos agora para João 11, 11 a 14, onde nós encontramos aqui a história de um amigo de Jesus chamado Lázaro. Veja o texto bíblico. Após dizer isso, acrescentou-lhes, Lázaro, o nosso amigo, adormeceu. Jesus está dizendo. E aí ele complementa, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se ele dorme, ficará bom. Jesus, porém, falava a respeito da sua morte, diz o texto bíblico. Esse adormeceu usado aqui, não era que Lázaro estava dormindo, descansando no seu colchão, sobre o seu travesseiro. Lázaro adormeceu no sentido que Jesus estava dizendo da morte. Lázaro estava morto, mas estava dormindo. Então, Jesus disse, eu vou lá para despertá-lo. Os discípulos, então, entendem que Jesus não falava do repouso do sono, mas ele falava claramente da morte. Porque ele diz assim, olha, Lázaro morreu. Lázaro está morto. Então, a ideia bíblica da morte é de sono. Se a Bíblia diz que os mortos estão dormindo, significa que todos eles um dia vão despertar. Nós um dia vamos acordar. Entendeu isso? Ficou claro para você? Todos aqueles que estão mortos hoje, eles estão dormindo. E em algum momento, esses que dormem vão despertar. Eu tenho pessoas queridas que já descansam no pó da terra. Pessoas que eu espero abraçar uma outra vez. Pessoas que eu espero poder conversar uma outra vez. Escutar a sua voz, abraçar. Há outros que eu vejo na Bíblia, grandes heróis da fé, que também descansam hoje no pó da terra e que eu um dia quero encontrar. A morte é apenas um sono. Há um outro detalhe. Quando Jesus chega onde estava Lázaro, a Bíblia diz que ele vai à frente da sepultura. E ali na frente da sepultura, Jesus então se coloca e pede assim, tirem a pedra. E as pessoas que estavam lá tiram a pedra. E então Jesus fala assim, Lázaro, vem para fora. Duas coisas podemos pensar aqui. Lázaro era amigo de Jesus. E se existisse vida depois da morte, Lázaro, como amigo de Jesus, estaria lá no céu. Imagina só, Lázaro está lá no céu, desfrutando da eternidade, e de repente um anjo fala assim, Lázaro, vai ter que voltar lá para a terra, hein? Jesus está lá na porta da sepultura, onde você estava sepultado, mandando você voltar. Então deixa o céu aqui e volta para lá. Não faria nenhum sentido. Se Lázaro já estava no paraíso, para que ressuscitar Lázaro? Deixa ele lá no paraíso. Segundo ponto, quando Jesus está na frente da sepultura, ele diz assim, Lázaro, vem para fora. Porque Lázaro não estava no céu, Lázaro estava na sepultura. Se Lázaro tivesse no céu, Jesus não falaria, Lázaro vem para fora. Ele diria assim, Lázaro, desce do céu, entra na sepultura e vem. Jesus está nesse sentido, mostrando que a morte é um sono. Lázaro despertou para viver um pouco mais. A inimiga, a morte, ela vai ser vencida. Hoje, você tem possibilidades de entregar sua vida para Jesus, para desfrutar da eternidade. Saia do engano, saia da mentira e viva de acordo com a verdade. Eu estou aqui com o WhatsApp do Arena do Futuro nas minhas mãos. Coloca aí no seu celular, 12
982240616, esse contato, e coloca WhatsApp Arena do Futuro e manda uma mensagem para nós. O WhatsApp está aberto aqui, esperando a sua mensagem. Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Escreve para a gente. Você aceita a volta de Cristo como a solução definitiva para a morte? Escreve para nós agora. Você quer passar pela experiência do batismo? Escreve agora para nós. Você quer encontrar a igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa? Escreve para nós. 12-982240616. Escreve agora. Estamos esperando. Você quer falar com alguém? Você precisa de algum conselho? Você quer alguma ajuda? Escreve nesse momento, porque estamos lhe esperando para lhe atender e te ajudar nesta caminhada. Já escreveu? Amém. Pegou o celular agora para escrever? Pega aí. Anota 12-982240616 e manda mensagem para nós. Vamos orar? Deus querido, Pai nosso, eu entrego nas tuas mãos a vida de cada pessoa que ora comigo. Ajuda-nos a vivermos de acordo com a tua vontade e nos prepararmos para tudo aquilo que está por vir. Quando Jesus voltar, queremos despertar do sono da morte. Por isso, fica conosco, hoje e sempre. São bênçãos que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.